Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar o final de semana, o 9º domingo do tempo comum, ano B. E começaremos esta reflexão em relação à liturgia desse final de semana, fazendo alguns questionamentos. Por que os homens sofrem e morrem? Porque a terra só produz depois de um duro trabalho do homem. Porque o trabalho do homem é tão cansativo? Por que a mulher dá à luz no parto com tantas as dores? Diante destes questionamentos, nós temos que fazer a primeira reflexão tendo consciência que Deus criou tudo bom, tudo perfeito. No entanto, o homem se desviou do caminho de Deus. E tudo isso traz consequências para a vida do ser humano sobre a face da terra. Então, olhemos para o próprio homem, que quando Deus o procura no lugar que o colocou, ele não está ali. Ou seja, o homem está fora do lugar que Deus preparou para ele. Então Deus sai à procura deste homem, e o homem se escondeu de Deus. Já não está mais no lugar designado por Deus para que ele pudesse viver a felicidade, a plenitude da vida. E não só ele não está no lugar que Deus designou para ele, mas ele se esconde de Deus. Adão, onde estás? Eu vi os teus passos no jardim e me escondi. Então, quando o homem peca, ele passa a ter medo de Deus, a se esconder de Deus. Interessante que Deus vai ao nosso encontro, mas o homem não quer ser encontrado por Deus, principalmente quando ele está na situação de desobediência, de pecado, como nos é apresentado na primeira leitura de hoje. E o homem não só não se encontra no lugar que Deus designou para ele, mas também ele vive a desunião no momento que ele desobedece e cai em pecado. Então, no momento que Deus procura saber o que aconteceu com o homem, começa uma acusação mútua, porque Adão fala que foi a mulher que apresentou para ele o fruto do pecado e ele acabou pecando. Por sua vez, a mulher acusa a serpente. Exatamente esta é a realidade que o homem, quando não está no lugar que Deus designou para ele, ele começa a viver a desunião e, consequentemente, a separação que leva o homem a uma profunda solidão. E aí está a importância de nós percebermos que nos tornamos unidos para pecarmos, mas depois que o pecado ele nos causa um mal, nós começamos a brigar e nos acusarmos mutuamente. Uma realidade muito clara disso em relação ao pecado para cometer a iniquidade, o mal, é a questão da Lava Jato, que estamos vivendo no Brasil. Quando foram roubar, estavam todos juntos, mas na hora que foram pegos
começaram um a delatar o outro e se tornaram inimigo mortal. Assim acontece conosco, quando nos unimos para pecar ou pecamos, nós deixamos de nos respeitarmos mutuamente e acabamos por nos acusarmos. E nós temos um grande inimigo, aquele mesmo que nos incentivou a pecar, que foi a serpente, que acaba contribuindo para a nossa desunião e a nossa briga. E aí, como consequência, é a destruição do homem. Aquele mesmo homem que tinha como desejo se tornar tão poderoso como Deus, ou até mesmo estar no lugar de Deus. Então percebemos que aquele homem que queria se tornar um super-homem, de repente perde sua dignidade, se encontra nu, e sem essa dignidade, se encontrando nu, ele não tem para quem recorrer, e por isso se torna cada vez mais perdido, sendo ele criado por Deus para ser a imagem e semelhança do próprio Deus, se torna um ser totalmente perdido diante da desobediência, do pecado cometido. Mas diante do pecado do homem, o mal não terá a última palavra. Até mesmo no final da leitura de hoje, nós nos voltamos para esta esperança que Deus coloca no coração do homem, quando Deus diz que a mulher esmagará a cabeça de Satanás, da serpente, na figura de Satanás que enganou o homem. Então, entendamos que aí já está essa grande esperança de um dia nós voltarmos novamente a estar no lugar que Deus designou para nós. E é claro, nós sabemos hoje que isso já aconteceu, porque Maria esmagou a cabeça da serpente e Jesus, vitorioso sobre a morte, nos concedeu novamente a vida. Mas aprendamos na segunda leitura de hoje que a luta, o combate, não é fácil. São Paulo diz da sua luta, do seu combate durante toda a sua vida. E quando ele já está envelhecendo, depois de uma longa vida de combate, ele vai dizer que travou uma luta grande e o seu homem exterior está cansado, está envelhecido, mas no entanto ele nunca deixou e nunca deixará de continuar esse combate, já que o homem interior vai crescendo cada vez mais e assim nos mostrando que esta luta que temos que travar contra o pecado, contra o mal, durará toda a nossa vida. No entanto, olhando para a figura de Paulo, isso nos alegra porque sabemos que no final ele saiu vencedor. Ele conseguiu, na batalha contra o pecado, obter a vitória. Então, é importante nós nunca desanimarmos. E no Evangelho, a esperança se renova na pessoa de Jesus Cristo, que também no combate contra o mal é incompreendido. Jesus deixa a sua cidade de Nazaré e se dirige a Galileia para poder ali iniciar o seu ministério. Em Cafarnaum, ele se coloca para poder ser aquele que iria dar um novo sentido à
realidade humana. E para isso, ele teria que combater todo tipo de mal. E quando ele começa a combater o mal, ele é incompreendido como alguém que está fora de si, ou seja, que está louco. E não só isso, a realidade é mais profunda. Até dizem os fariseus, os escribas, que ele está endemoniado, porque é em nome de Beelzebu que ele realiza os prodígios que ele realizava. Mas por que isso? Porque Jesus, ele estava indo contra o governo corrupto. Porque Jesus não comungava com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Porque Jesus não incentivava os seus discípulos ao jejum. Porque Jesus, ele se aproximava dos doentes, dos marginalizados, dos leprosos que eram considerados impuros. Então é isso que levava as pessoas a não aceitarem a realidade que Jesus vivia. E os seus parentes chegaram para levá-lo de volta para casa, para Nazaré, porque ele estava fora de si como louco. No entanto, é muito importante nós refletirmos, porque Jesus ele começa a construir uma nova família, uma nova casa. E quando os seus parentes chegam para levá-lo, ele vai responder: os meus parentes, a minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Isso é muito importante nós refletirmos, porque nós corremos o risco também de termos esse desejo de seguirmos Jesus, de estarmos com Jesus. No entanto, na hora que ele exige que nós amemos os nossos inimigos, que nós renunciemos todo e qualquer tipo de riqueza material, quando ele nos ensina que é mais feliz ou mais importante dar do que receber, nós dizemos: ele está fora de si, ele está louco, e não queremos mais segui-lo. Então é importante nós buscarmos cada vez compreender esta realidade de Jesus, que veio para mudar a situação do homem de pecado, na escravidão, na opressão. Porque quando dizem que Jesus está endemoniado, muito pelo contrário, ele liberta o homem, ele dá para o homem uma nova condição de vida, ele faz com que o homem se encontre novamente com Deus, na sua própria pessoa, que é Deus. Então, é importante na liturgia de final de semana nós percebermos a ação de Deus para libertar o homem, outrora enganado pela serpente no paraíso, outrora, quando refletimos sobre a segunda leitura, ele batalhando para vencer o pecado e não consegue vencê-lo, se não renunciar a si mesmo, como fez São Paulo, para tornar-se outro Cristo. E para que Paulo pudesse vencer, ele teve que colocar a sua confiança unicamente em Deus, deixando que na realidade as coisas do alto, as coisas dos céus é que direcionava a sua vida. Mesmo porque São Paulo, ele aprendeu, nos ensina que nesta vida
nós estamos apenas em gestação para a vida eterna. Isso é tão verdade que, da mesma forma que nós ficamos 9 meses no ventre da nossa mãe, e ali não é a vida eterna, a vida verdadeira, depois que nós nascemos, que veremos a vida plena aqui neste mundo, também este mundo para nós não é a vida plena, não é a vida verdadeira. Quando nós partimos daqui, é que nós veremos a plenitude da vida no céu. Então, nesse tempo de gestação, nos preparemos para nascermos para a vida eterna. É isso que Deus quer de cada um de nós, para que um dia nós possamos nos confraternizarmos no céu, na eternidade, onde Deus preparou um lugar para cada um de nós. Então Jesus já esteve no nosso meio para vencer o mal, e hoje Ele nos espera lá no céu, na eternidade, porque Ele nos mostrou o caminho de chegarmos até lá, através do seu testemunho de vida, da doação da sua vida, do seu amor aos pecadores, aos doentes, aos excluídos. Ele nos ensinou o caminho que nos conduzirá à felicidade plena com Deus. E que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.